Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo gostosinho aí do outro lado? Eu espero que sim. Estávamos falando sobre tonicidade, eu estava esclarecendo para você o que significa ser uma palavra oxítona, o que significa ser uma palavra paroxítona e o que significa ser uma palavra proparoxítona, em que nós já pontuamos que ser oxítona é ter a última sílaba tônica, ser paroxítona a antepenúltima sílaba, a penúltima sílaba tônica, e uma palavra proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Então, oxítona, última, paroxítona, penúltima, proparoxítona, antepenúltima. Diante, então, desse conhecimento sobre tonicidade, a gente pode começar a falar sobre acentuação gráfica. Mas para falar sobre acentuação gráfica, eu preciso apresentar para você alguns dados estatísticos que são o norte da acentuação gráfica da língua portuguesa. Olha os dados que eu coloquei aqui para você. Coloquei o seguinte, olha lá. Menor grupo de palavras da língua portuguesa. O menor grupo de palavras da língua portuguesa são as palavras proparoxítonas. 5% das palavras do português, aproximadamente, são palavras proparoxítonas. É o menor grupo de palavras da nossa língua. Vem cá comigo na tela. Nós temos o grupo intermediário de palavras da língua portuguesa. Qual que é o grupo intermediário? É o grupo de palavras oxítonas. As oxítonas são o grupo intermediário. E o maior grupo de palavras da língua portuguesa, o grupo mais vasto de palavras da língua portuguesa, são as palavras paroxítonas. Tudo bem? E, queridos, por que esse dado é tão importante? Porque a partir dessa quantidade de palavras, quem tem mais e quem tem menos, é a partir dessa quantidade de palavras que a gente vai saber como é que se acentuam corretamente as palavras. E para isso, a gente precisa entender o critério da economia. A gente precisa entender como é que as coisas se dão pensando na economicidade das coisas. Assim como você aplica economia para várias áreas da sua vida, você também precisa aplicar economia para a língua portuguesa, beleza? Você precisa colocar a economia dentro também da língua portuguesa. Imagine o seguinte, eu vou dar uma festa e nessa festa eu quero separar maiores de idade de menores de idade. Eu quero separar, a festa tem dois ambientes, festa boa, com gente esquisita, e eu quero pegar essa festa e separar os maiores de idade dos menores de idade. Quero fazer uma separação entre eles. E para separá-los, eu quero usar uma pulseira. Quero colocar uma pulseira para separar os menores dos maiores. Até porque nós sabemos que existem maiores de idade que parecem menores de idade, como Fernando Mesquita. E nós sabemos que existem menores de idade que parecem maiores de idade. Então por isso é tão importante você fazer uma separação. A gente tem que fazer uma separação clara para dividir quem é quem no jogo do bicho. Para separar, a gente vai usar pulseira. E aí é importante a gente saber o seguinte, poxa, eu confesso que eu acho meio burro essa ideia de colocar pulseira em todo mundo quando vocês têm só dois grupos. Por que era só botar pulseira em um grupo ou no outro grupo? Eu coloco pulseira ou nos menores ou pulseira nos maiores, porque eu já vou automaticamente diferenciar quem é quem, certo? Certo. Eu quero diferenciar um grupo do outro. E para isso eu vou colocar pulseira. Agora para comigo e pensa do ponto de vista econômico. É mais interessante eu colocar pulseira no grupo da maior parte das pessoas ou no grupo da menor parte das pessoas? Pensando em economia. É mais inteligente colocar pulseira em quem? Vou colocar para você numa situação mais real. Lembra da festa em que eu quero separar menores de idade de maiores de idade? Imagine comigo que são 10 menores de idade, 50 maiores de idade. 10 menores de idade, 50 maiores de idade. Te pergunto, é economicamente mais inteligente colocar pulseira nos menores ou nos maiores? Ora pois, é economicamente mais inteligente colocar pulseira nos menores. São só 10 menores, ou seja, com 10 pulseiras meu problema está resolvido. Se eu for colocar pulseira na maioria, nos 50 maiores, eu vou diferenciar? Vou, mas eu vou economizar? Não vou. Entende? Então, o princípio da economia diz que a gente precisa fazer essa distribuição dos materiais entre
de forma a economizar, ou seja, vai mesmo para as minorias, nesse caso, e a minoria, 10 menores, é que vão receber essa pulseira. A acentuação gráfica funciona do mesmo jeito. A ideia de acentuar palavras, ela vem do fato de que a nossa língua portuguesa, ela também é uma língua tonal, ou seja, ela se diferencia pela tonalidade das palavras, pela tonicidade das palavras. O que diferencia secretária de secretaria? O que diferencia sabia de sábia? É justamente a tonicidade. Público, publico é a tonicidade da palavra. Então, por esse motivo, a gente precisa desse critério de diferenciação. E a língua faz isso como? Justamente marcando os grupos menores. Olha aqui comigo na tela, por gentileza. Qual é o menor grupo de palavras da língua portuguesa? O grupo das proparoxítonas. Não é o menor grupo? É o menor grupo. Como ele é o menor grupo, automaticamente. Lembra lá dos menores? Não eram os menores que recebiam a pulseirinha? Sim, então são os menores que vão receber acento, tá certo? Então, é por esse motivo que daqui sai a nossa regra 1. E qual que é a nossa regra 1? Toda proparoxítona é acentuada. Toda proparoxítona é acentuada. Exemplo: lâmpada. Exemplo: lunática. São exemplos, olha só, de palavras cuja sílaba tônica, cuja sílaba tônica, por que o acento sumiu? Cuja sílaba tônica é a antepenúltima, certo? Olha lá, lâmpada, lunática. A antepenúltima sílaba é a tônica e por isso ela é acentuada. Toda proparoxítona deve ser acentuada, e isso porque ela representa o menor grupo das palavras da língua portuguesa. Outro detalhe super importante, veja que aqui agora apareceu também um acento circunflexo, até porque, meus amigos, quando a gente fala de acentuação gráfica da língua portuguesa, nós estamos falando sobre acento agudo e sobre acento circunflexo, beleza? Quando falamos sobre a acentuação gráfica da língua portuguesa, nós falamos sobre acento agudo e nós falamos sobre acento circunflexo, em que o acento agudo vai marcar os sons abertos e o acento circunflexo vai marcar os sons fechados. Na nossa língua nós temos somente 3 acentos: acento agudo, acento circunflexo e o acento grave. Grave, que é o acento indicativo de crase. Esses são os acentos da língua portuguesa. Tio não é um acento. Tio é uma marca léxica indicadora de nasalização, ou seja, indica que aquilo ali tem uma pronúncia nasalizada, beleza? É importante você saber disso porque, numa questão de acentuação gráfica, se por acaso o examinador te pergunta pelo tio, tio não é acento. E como tio não é acento, sobre ele não incidem regras de acentuação gráfica. Existem palavras que possuem acento e tio. Isso acontece? Acontece. Aí a acentuação está agindo na sílaba acentuada, com agudo ou circunflexo. Não age sobre o tio, beleza? Acentos na língua portuguesa são agudo, circunflexo e o grave, que é o sinal indicativo de crase. Tudo bem? Então o que nós temos? Toda proparoxítona é acentuada, está ali a nossa primeira regra, a regra das palavras proparoxítonas. A gente tem ainda mais 2 grupos, que é o grupo das oxítonas, que é o grupo intermediário, e nós temos também o grupo das paroxítonas, que é o maior grupo de palavras da língua portuguesa. Eu não poderia simplesmente, considerando de novo ainda aquele critério, o princípio da economia, eu não poderia simplesmente falar oxítonas são o grupo intermediário, então toda oxítona é acentuada, porque senão ia ser a mesma regra, beleza? Ia ser a mesma regra. E aí, para isso não acontecer, entra um dado novo. Qual é esse dado novo? O dado que está colocado ali para você ali embaixo. Terminações mais frequentes na língua portuguesa. E quando eu falo de terminações mais frequentes na língua portuguesa, estou falando das formas que mais comumente aparecem no final de palavras da língua portuguesa. Na nossa língua portuguesa, é muito comum que palavras terminem em A, é muito comum que palavras terminem em E, é muito comum que palavras terminem em O, é muito comum que palavras terminem em EM.
beleza? E veja que eu coloquei na frente o S, a, as, es. Por quê? Porque para acentuação gráfica, essas palavras podem ser seguidas ou não de S. O S não é uma letra que vai definir se a palavra tem acento ou não. Eu ignoro o S na hora de pensar na acentuação gráfica. Isso só vai ser diferente quando chegarmos à palavra hífen. Mas a gente vai chegar lá. Antes disso, saiba, todas as palavras aqui mencionadas, elas podem ser seguidas ou não de S. Lâmpada, lâmpadas. Lunática, lunáticas. Beleza? Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa conjugar o grupo intermediário e o maior grupo de palavras da língua portuguesa com as terminações mais frequentes da nossa língua. Olha lá. Então agora a gente vai formar dois grupinhos. O primeiro grupo é esse aqui, ó, que é o grupo das palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em. Esse é o primeiro grupo que nós iremos formar. E o segundo grupo que nós iremos formar é o grupo das paroxítonas terminadas em A, E, O, em. Então a gente vai fazer dois grupos. O primeiro grupo, repare, para você entender o que está rolando aqui, ó. O primeiro grupo, grupo intermediário, que é o grupo das oxítonas, só que agora eu quero só as oxítonas terminadas em A, E, O e em. E o meu segundo grupo é o maior grupo de palavras da língua portuguesa, palavras paroxítonas, com as terminações mais frequentes, A, E, O, em. Te pergunto, qual desses dois grupos é maior? Ou melhor, qual desses dois grupos é menor? O grupo das oxítonas, terminadas em A, E, O e em, ou o grupo das paroxítonas, terminadas em A, E, O e em? Galera, para e pensa. Oxítonas já é o grupo intermediário. É o grupo intermediário sem eu pensar em terminação. Se eu penso em terminação, uma parte dessas palavras ainda vai ser retirada. Logo, esse grupo de oxítonas vai ficar ainda menor. Em contrapartida, o grupo das paroxítonas terminadas em A, E, O e em é o grupo da maior parte das palavras da língua portuguesa com as terminações mais frequentes da língua portuguesa. Inevitavelmente, esse grupo aqui é muito grande. Ou seja, o grupo azul é menor que o grupo vermelho. E o que a gente combinou? Festa com maiores e festa com menores. A pulseirinha vai ficar no grupo menor. Então vem cá comigo na tela, por gentileza. Qual grupo é menor? O grupo menor é o grupo das palavras oxítonas. E é daqui que sai a regra 2. O que diz a regra 2? A regra 2 diz o seguinte, que acentuam-se. O grupo menor não são oxítonas terminadas em A, E, O, em. Então, acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguido ou não de S. Beleza? Exemplos. Podemos falar em Paraná. Podemos falar em cafés. Podemos falar em Mocotó. Podemos falar em armazém. Veja que todas são palavras oxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a última, terminada em A, terminada em S, seguido ou não de S, terminada em O, terminada em em. Beleza? Então isso aqui é a nossa regra 2. Sobrou para nós o grupo em vermelho escuro, que é o nosso grupo 3. Que é o grupo, que se você for parar para pensar, é o grupo da maior parte das palavras da língua portuguesa. A maior parte das palavras da língua portuguesa estão aqui. Ou seja, palavras que são paroxítonas e são palavras terminadas em A, E, O ou em. São as palavras mais frequentes da nossa língua. Por esse motivo, esse grupo não é o maior? É. Se ele é o maior, nele eu vou colocar pulseira? Não. Então a regra vai ser essa.
A regra vai ser justamente 3 que não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, em, seguido ou não de S, beleza? Elias, então não se acentuam paroxítonas terminadas em A, E, O, em. Me diz exemplos. Eu não vou acentuar palavras como mesa, parede, quadro, item. Veja que nenhuma dessas palavras é acentuada. E por que nenhuma delas é acentuada? Por quê? Paroxítona terminada em A, paroxítona terminada em E, paroxítona terminada em O, paroxítona terminada em EM. Beleza? Elas não são acentuadas por isso. Elias, então qual paroxítona é acentuada? Aquelas que não são terminadas em A, E, O, em. Então, eu vou acentuar as paroxítonas, o resto, aquelas que não terminam em A, E, O, em. Por exemplo, vem cá, olha só, vou até separar para você, vou colocar aqui exemplo de novo. Uma palavra como caráter. Veja que caráter é uma palavra, olha só, paroxítona. E ela não termina em A, E, O, em, ela termina em R. Por isso que ela é acentuada. Continua. Uma palavra como táxi. Uma palavra como hífen. Uma palavra como amável. Uma palavra como ânus. Uma palavra como tórax. Uma palavra como bíceps. Uma palavra como álbum. Beleza? Essas palavras aqui, repare, táxi, paroxítona, terminada em I, ou melhor, não terminada em A, E, O, em, por isso que ela é automaticamente acentuada. Hífen, paroxítona terminada em com N e não com M, por isso que ela é acentuada. Amável, amável. Veja que é uma paroxítona não terminada em A, E, O, em, ou seja, terminada em L. Ela vai ser acentuada. Ânus, anus é terminada em U seguido de S. Então, por esse motivo, essa palavra deve ser acentuada. Tudo bem? Por esse motivo, essa palavra deve ser acentuada. Tórax, paroxítona terminada em X, ou melhor, não terminada em A, E, O, em. Bíceps, toma cuidado aqui. Porque alguém vai dizer para mim assim, Elias, mas a palavra bíceps é uma palavra proparoxítona. Bíceps. Deixa eu te falar uma parada. Ô! Ô! Onde você aprendeu a separar bíceps desse jeito aqui? Nem na academia. Você aprende isso com o seu personal trainer. A separar bíceps dessa forma aqui. Beleza? Nem na academia. Se você tem dificuldade com isso aqui, eu já te indiquei na aula passada o que você precisa fazer para aprender separação silábica. Na aula passada eu falei. Vê o videozinho lá. Mas deixa eu te já falar uma coisa. Não existe na língua portuguesa sílaba sem vogal. Não existe na língua portuguesa sílaba sem vogal. Por isso que isso aqui não é uma sílaba. Pss, não é sílaba, beleza? Pss, não é sílaba. Tudo bem? Como é que é a separação de bíceps? Bíceps. Dessa forma. Por isso que essa palavra é paroxítona. Paroxítona terminada em algo diferente de A, E, O, em, por isso ela é acentuada. Álbum. Olha,
paroxítona não terminada em A, E, O, em, por isso que ela é acentuada, tá certo? Outra palavra que vale a pena mencionar aqui, sabe qual palavra? Órfã. Primeira coisa, Elias, existe na língua portuguesa palavra com 2 acentos? Eu falo, não existe na língua portuguesa palavra com 2 acentos. Aí a pessoa, existe sim, órfã. Aí eu vou lá e digo, eu já não falei pra você que tio não é acento? Tio não é acento. Tio não é acento. O tio tá ali só pra dizer que a pronúncia dessa palavra não é orfá, e sim órfã, beleza? O tio só está lá para dizer que essa vogal possui som nasal e não som oral. Só para isso, tá certo? Só para isso. Tudo bem? Por esse motivo, ela só tem um acento. Que é qual o acento? Vai de acho. Que é qual o acento? O de or. Ah, Elias, então peraí, essa palavra não poderia ser acentuada porque órfã é uma paroxítona terminada em A. A palavra é órfã ou órfã? Órfã! Por isso, meu amigo, minha amiga, a pronúncia que é nasalizada não é orfá, é orfã. Por isso essa palavra é acentuada, porque ela não é terminada em A, ela é terminada em an. Beleza? Bom demais. Agora aqui, pessoal, a gente ainda tem que citar uma palavra que merece também estar aqui, lógico, porque quando a gente fala da regra das paroxítonas, a gente precisa falar, por exemplo, de palavras como necessário. Beleza? Se eu separo silabicamente a palavra necessário, qual que é o meu resultado? Né, ses, sa, rio. E quando eu faço a separação da palavra necessário, você percebe, você nota, você entende o seguinte, que aqui, essa palavra é paroxítona, certo? Certo. E você, num primeiro olhar, pensa o seguinte, ah, Elias, então ela é uma paroxítona terminada em O. Se ela é terminada em O, ela não deveria ser acentuada, certo? Errado. Porque, na verdade, quando a gente fala na língua portuguesa sobre essas terminações de palavras, lembra que eu te falei que a gente está considerando aqui o lógico da língua portuguesa? Maior grupo, menor grupo, maior quantidade de terminações, a gente está considerando lógico. O que acontece? A lógica da língua portuguesa é ter palavras com a seguinte constituição: consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Ou seja, sempre intercalando vogais e consoantes. É tratado como um fenômeno especial na nossa língua quando duas vogais se juntam, ou quando duas consoantes se juntam. Isso é tratado como um fenômeno especial. Não à toa você, quando criança, estudou um negócio chamado encontros vocálicos ou encontros consonantais. É um fenômeno especial. E eu preciso que você entenda que esse fenômeno especial aparece aqui para você de novo. Por quê? Necessário não é uma paroxítona terminada em O, é uma paroxítona terminada em ditongo. E é por isso que ela é acentuada, tá certo? E ela é acentuada dentro dessa mesma regra. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, em. Quando ele fala para você que eu não acentuo uma paroxítona terminada em A, E, O, em, parte-se do pressuposto de que antes desse A, E, O, vem uma consoante e não uma vogal. E aí, por isso, a gente tem aqui a regra dos ditongos. Tá certo? Beleza? A regra dos ditongos que merece ser tratada com ainda mais atenção, porque é a que mais aparece em provas. E aí eu preciso que você tenha olho vivo a respeito desse assunto. De resto, é o que a gente tem aqui nos princípios da acentuação gráfica. 3 regras. Primeira regra, toda paroxítona é acentuada. Segunda regra, acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguidas ou não de S. E terceira regra, não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, em. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Bom demais? Bom demais. De posse de tudo isso aqui, vamos falar ali no cantinho da intimidade sobre necessário, ou melhor, sobre paroxítonas terminadas em ditongo? Vamos demais. Vem cá comigo na tela, porque eu quero falar com você justamente sobre isso. Eu quero que você tenha cuidado com as paroxítonas terminadas em ditongo. Antes de mais nada, vamos nos lembrar do que é ditongo.
Galera, falar em ditongo é a mesma coisa que falar em encontro vocálico. E nós temos 3 encontros vocálicos na gramática da língua portuguesa. Quais são esses 3 encontros vocálicos? Ditongo, tritongo e hiato. Ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é quando eu tenho 2 vogais juntas que na separação silábica permanecem juntas. Ditongo, 2 vogais juntas que na separação silábica permanecem juntas. Tritongo, quando eu tenho 3 vogais juntas que na separação silábica permanecem juntas. Tritongo, quando eu tenho 3 vogais juntas que na separação silábica permanecem juntas. Hiato, vogais juntas que na separação silábica se separam. Vogais juntas que na separação silábica se separam. Então, peraí. Ditongo, 2 vogais juntas que na separação silábica permanecem juntas. Tritongo, 3 vogais juntas que na separação silábica permanecem juntas. Hiato, vogais juntas que na separação silábica se separam. A gente vai precisar, dentro de acentuação gráfica, do conhecimento sobre ditongos e do conhecimento sobre hiatos, ou seja, vogais, 2 vogais juntas que permanecem juntas e vogais juntas que se separam no caso dos hiatos. Tudo bem? Vem cá comigo na tela. Por que é importante você tomar cuidado com as paroxítonas terminadas em ditongo? Vou colocar para você aqui, ó, as seguintes palavras. Mesário, série, bactéria. Queridos, se eu faço a separação silábica dessas 3 palavras, o meu resultado, e essa é a separação clássica, tá? Clássica. Mesário. Série. Bac. Não separa o BA do C, tá certo? Até porque, como eu acabei de falar para você, não existe sílaba sem vogal. Bactéria. Beleza? Essas são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Repare. Mesário. Série. Bactéria. Elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Legal? Beleza. Bom demais. Então vou até fazer para você isso aqui, ó. Paroxítonas terminadas em ditongo. Beleza? Bom demais? Bom demais. Mas, meus amigos e minhas amigas, se pegarmos os dicionários clássicos da língua portuguesa, o Aurélio, o Ais, os dicionários mais consagrados da nossa língua, a gente vai encontrar essa separação silábica aqui, ó. Essa separação silábica. Todavia, existe uma separação que aparece em dicionários virtuais mais modernos, como o Dício, que é um dicionário ótimo, é um bom dicionário. Só que, no quesito separação silábica, difere da nossa separação clássica. E se aproxima da separação que acontece no português de Portugal. Beleza? Que é uma separação diferente para essas paroxítonas terminadas em ditongo, uma separação alternativa. E essa separação alternativa, ela já foi cobrada em provas, beleza? E por isso eu preciso falar dela com você. Eu quero falar para você o seguinte, que a palavra mesário, ela pode ser separada do jeito como eu acabei de separar aí. Ou então, ela pode aparecer com essa separação aqui, ó. Mesário. A palavra série, ela pode aparecer com essa separação que eu acabei de colocar para você aí. Ou ela pode aparecer para você com essa separação aqui, ó. Série. A palavra bactéria, ela pode aparecer para você com essa separação que eu acabei de colocar para você.
ou com a separação bactéria. Tudo bem? Seria uma outra forma de separação em que, note, eu separo aquele ditongo que ali está, que é um ditongo crescente. Eu separo aquele ditongo que ali está. E isso faz com que a sílaba tônica deixe de ser a penúltima e passe a ser a antepenúltima. E se ela deixa de ser a última e passa a ser a antepenúltima, isso é sinal de que essa palavra agora não é mais uma palavra paroxítona, e sim uma palavra proparoxítona, ou melhor, uma eventual proparoxítona. Uma eventual proparoxítona. Tá certo? Queridos, primeiro, eu chamei isso aqui de palavra proparoxítona? Não. Eu chamei de palavra eventual proparoxítona. Por quê? Já caiu em prova alguém dizer que uma paroxítona, uma eventual proparoxítona tem a mesma regra de uma proparoxítona de verdade? Nunca caiu em prova, beleza? Ele nunca disse até hoje, nenhuma banca até hoje disse que, por exemplo, bactéria tem a mesma regra de exército. Não. Proparoxítonas verdadeiras para um lado, eventuais proparoxítonas para outro lado, beleza? O que já caiu em provas? E você vai ver isso quando a gente chegar lá nas questões. Como é que caiu? Vou te mostrar a questão. E é desse jeito que eu quero que você raciocine em relação a esse tipo de questão. A banca virou e falou o seguinte. A palavra mesário, que poderia ser a palavra série, que poderia ser a palavra bactéria, que poderia ser qualquer paroxítona terminada em ditongo crescente, a palavra mesário pode ter o seu acento justificado com base em duas regras distintas. Para! Não existe gramático no planeta chamado Brasil, para você ver como é que as aulas do Júlio de Geografia não estão me ajudando muito, mas não existe gramático que diga que uma mesma palavra tem o seu acento justificado com base em duas regras, o que já é uma maconha daquelas bem estragadas, beleza? Começa por aí, não tem gramático que diz isso. Mas, já que a banca disse, a gente vai pelo que a banca quer. Qual que é a parada? A palavra mesário, ela, segundo as provas de concurso público, ela pode ter o seu acento justificado com base em duas regras distintas? Sim. Pela regra das paroxítonas terminadas em ditongo ou pela regra das eventuais proparoxítonas. A palavra série, ela pode ter o seu acento justificado com base em duas regras distintas? Sim. A regra das paroxítonas terminadas em ditongo, a regra das eventuais proparoxítonas. Tudo bem? A palavra bactéria, ela pode ter o seu acento justificado com base em duas regras distintas? Sim. Ela pode ser justificada pela regra das paroxítonas terminadas em ditongo, ela pode ser justificada com base na regra das eventuais proparoxítonas. E eu vou te falar uma coisa, e eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer, olhando aqui no fundo destes meus olhos negros. Você só vai pensar em eventual proparoxítona se a questão falar exatamente da maneira como eu acabei de falar. A palavra X possui o seu acento justificado com base em duas regras distintas. Se a questão falar assim para você, aí você vai se lembrar de que existem eventuais proparoxítonas. Tudo bem? De resto, em qualquer outro cenário, se aparecer para você a palavra mesário, se aparecer para você a palavra série, se aparecer para você a palavra bactéria, ou qualquer palavra que também seja paroxítona terminando em ditongo, a regra que você vai levar em consideração é esta, a regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Tudo bem, beleza? Essa regra aqui é a prioridade de tudo. Você só vai levar em consideração isso aqui se a banca disser a palavra X, mesário, série, necessário, a palavra X possui o seu acento, o acento da palavra X pode ser justificado com base em duas regras distintas. Só nesse caso. Só nesse caso. Só nesse caso. Vem cá comigo na tela.
Então vem cá, lembre-se, a sua prioridade é sempre essa aqui, ó. Não inventa chifre em cabeça de cavalo, tá? Não inventa chifre em cabeça de cavalo, não inventa chifre em cabeça de cavalo, porque como se não bastasse a banca inventando coisa, você inventar junto aí vai ficar muito mais difícil, tá bom? Queridos, dessa forma, portanto, acabamos mais um bloco do nosso curso de gramática para concursos públicos. Continuaremos no próximo bloco porque há mais sobre acentuação gráfica para falarmos. Um beijo, até daqui a pouco.